Quer aprender sobre licantropia? Ou quer ter acesso a pesquisas sobre lobisomens reais? Eu tenho o e-book perfeito para você. Ele aborda lendas, casos verídicos, como se transformar em um lobisomem e licantropia ocultista. Link na descrição. Este fato que vou revelar aqui foi me contado pela minha falecida avó. E acredito sim em cada uma de suas palavras, pois ela era uma mulher muito séria e honesta. E também odiava mentiras. Bem, vamos aos fatos. Na década de 50, ela morava em um sítio com seus pais, e do lado do sítio dela morava um casal. E este casal tinha um filho de 11 anos de idade. Acontece que certo dia, este garoto foi brincar em uma floresta ali da região e nunca mais voltou. Então, buscas foram feitas tanto pela polícia quanto pelos parentes e amigos. O meu bisavô mesmo foi um dos que ajudaram na busca, mas o garoto nunca mais foi achado. Bem, não com vida, pois acharam o seu corpo todo desfigurado e dilacerado. Essa vizinha ficou horrorizada e desesperada de como alguém poderia ter feito aquilo com o filho dela. Então, ela e o pai da criança começaram a investigar o caso por conta própria, para assim tentar chegarem no culpado. E depois de longos dias de investigação, nada encontraram. A vizinha então decidiu procurar uma mãe de santo ali da região, que as pessoas falavam que a dona era muito boa com adivinhações. Então, a mãe de santo pediu para que ela fosse no terreiro em um dia de gíria, que a entidade revelaria quem fez aquilo com o filho dela. Chegado o dia, a vizinha foi até o terreiro e falou com a entidade incorporada. Então, ela perguntou à entidade quem matou seu filho, e a entidade respondeu: "A pergunta não é quem, e sim o que matou seu filho. Olha, o que fez isso não é deste mundo. Durante o dia, ele pode até ser homem, mas durante a noite ele é outra coisa. Mas você quer descobrir quem é o homem por trás disso? Então vou te dizer quem é. O culpado é um desconhecido. Porém, ele irá até a sua casa prestando condolências pela morte do pequeno. Mas para você ter certeza que é ele, você fará o seguinte: fique de costas para o homem e em seguida olhe diretamente para ele por debaixo de suas pernas. E feito isso, você verá sua verdadeira forma." A vizinha agradeceu à entidade e foi embora para sua casa. Dias se passaram e um homem bate na porta de sua casa. A vizinha atende e este homem se apresentou como Lauro,
e disse que ficou sabendo da morte do filho dela e resolveu passar por ali para lhe desejar condolências. O homem também disse onde morava e que se a vizinha precisasse de qualquer coisa, poderia procurá-lo. A vizinha se encheu de fúria, porém procurou se conter. Ela não olhou para o homem por debaixo das pernas, como a entidade havia aconselhado, mas ela tinha certeza que era ele. Então, após o homem se despedir e ir embora, a vizinha procura o seu marido e conta-lhe toda a verdade. O marido, com muita raiva, pegou seu cavalo e disse que ia até um homem ali da região, que é conhecido como matador de aluguel. E assim, iria contratar-lhe os seus serviços para acabar com a vida desse tal de Lauro. Passaram-se 2 dias e nada do seu marido voltar para casa. Porém, a vizinha recebe a visita de um homem que se identifica como Matias, o matador de aluguel, que o marido dela foi procurar. Porém, ele se solidariza com a morte do filho da vizinha, presta condolências e pede que ela o acompanhe até a sua cabana na floresta, pois ele já havia feito o serviço e só precisava que ela o acompanhasse até a cabana para reconhecer o corpo do infeliz. A vizinha o questionou sobre o seu marido e o Matias disse não saber. Então, a vizinha foi sozinha com ele até essa tal cabana, que por sinal ficava nos confins da floresta. E depois de muito andar, finalmente eles chegaram até a cabana. A vizinha viu o corpo do homem e reconheceu ele como Lauro, o homem que tirou a vida do seu filho. A princípio, ela sentiu em seu íntimo que a justiça foi feita, mas olhando com mais detalhes, percebeu que no corpo do Lauro havia vários cortes profundos, como se fosse feito por garras de algum animal selvagem. Bem, ela agradeceu o Matias pelo serviço. Então, o homem pegou o corpo do Lauro e o jogou em uma cova rasa e pediu a ela para esperar ali dentro. E assim que ele se livrasse daquele cadáver, ele levaria ela para casa. Ali sentada, olhando para um pequeno quarto que ficava à sua direita, a vizinha percebeu alguns objetos familiares. Ela foi até lá e acabou achando o relógio do seu marido, assim como as suas botas, que estavam parcialmente embaixo da cama. Neste momento, a vizinha lembrou que aquele homem ali fora também havia ido até a sua casa prestar-lhe condolências à morte do seu filho. O homem estava com uma pá na mão, cobrindo o cadáver com terra. A vizinha, com muito medo, abaixou-se e olhou para o homem por debaixo das pernas. E o que ela viu ali foi uma besta demoníaca. Aquilo era um ser diabólico. Corpo coberto por pelos negros, olhos vermelhos, e o seu rosto era de um cão que parecia ter vindo do próprio inferno. Ela imediatamente abafou o grito com as mãos e, nervosa e tremendo, disse ao homem que precisava ir embora para casa. O homem insistiu que a levaria embora, e ela tentava esquivar de suas insistências e dizia sempre que queria ir embora sozinha. O homem a encarou e foi se aproximando com a pá na mão. Isso
foi o suficiente para ela correr como louca pela floresta. O homem corria em seu encalço e não demorou muito até alcançá-la. Ela gritava e lutava contra o homem. Porém, ele era muito maior e mais forte. E após acertá-la com vários socos, ele começou a estrangulá-la. E para a sorte da vizinha, 2 pescadores que voltavam de uma pescaria por aquela trilha na floresta presenciaram a cena e correram para ajudá-la. Os 2 lutaram contra o homem, e mesmo assim eles levaram desvantagem, pois a força do homem era algo descomunal. Daí, um dos pescadores pegou a peixeira e desferiu um golpe no homem. Ele correu sangrando para a mata e desapareceu. Os 2 pescadores levaram a vizinha para a cidade e de lá para o hospital. A mesma, quando recebeu alta, contou essa história para o policial investigador da época, que era primo do meu bisavô. Ali na área próxima da cabana, a polícia achou mais 7 corpos enterrados em covas rasas. E um desses corpos era o do marido da vizinha. O que se sabe então é que essa mulher ficou louca e morreu poucos meses depois deste fato. E quanto ao Matias, nunca mais foi visto pela cidade. Boa noite. Meu pai e seus 2 amigos gostavam de sair pelo mato para caçar e se aventurar. Um dia, resolveram passar a noite na casa de uma fazenda abandonada que pertencia ao avô de um deles. A fazenda era na serra, num local distante e isolado, e a casa estava abandonada há muitos anos, de forma que o mato circundava tudo. Eles já tinham passado a tarde caminhando, e à noite resolveram ficar dentro da casa, pois no local não havia energia elétrica, e do lado de fora era um breu total. Dentro da casa, eles acenderam o fogão de lenha e prepararam alguma comida. E na hora de dormir, apagaram o fogo e tiveram o cuidado de fechar bem fechada a porta do quarto onde estavam e tapar as brechas com panos velhos, para evitar a entrada de cobras ou algum outro bicho. No meio da noite, um dos amigos do meu pai o acordou assustado e mostrou a ele algo estranho no teto. A casa era de telhas, e o meu pai viu uma luz tão branca, mas tão branca, que dava para ver até os detalhes mínimos das telhas, como rachaduras e manchas. Só que essa luz não se espalhava para baixo e nem em qualquer outra direção. Ficava só lá no teto mesmo. Tanto que para ver melhor o cômodo, eles tiveram que acender um candeeiro. Os amigos do meu pai acharam que podia se tratar de um incêndio no fogão a lenha, mas logo viram que isso não era possível, porque o fogo tremula e aquece, e aquela luz era branca, parada e fria, lembrando mais uma lâmpada fluorescente. Resolveram sair do quarto para ver se nos outros cômodos da casa estava acontecendo o mesmo fenômeno. Mas nada. E tudo estava na mais perfeita escuridão. E quando voltaram ao quarto, a luz
ainda estava lá, fria e parada, sem iluminar sequer 1 centímetro abaixo do telhado. Era tão forte que as telhas pareciam ser brancas. Então, os 3 resolveram sair da casa, mesmo estando já de madrugada. Foram lá fora para ver se conseguiam enxergar alguma coisa, mas nada, pois lá tudo estava escuro. E quando voltaram, a luz havia desaparecido sem deixar qualquer vestígio. O meu pai atribuiu a luz misteriosa a ETs ou a discos voadores. Mas os seus amigos acham que foi um caso de assombração. Boa noite.